irmãos, vamos se colocando em pé, né? Para a gente agradecer a Deus mais uma noite, né? Que a gente na presença do Senhor, que o Senhor é maravilhoso, né? Antes da gente estar aqui, da gente estar vindo, Jesus já estava aqui nos aguardando, nos esperando, né? Feliz, contente que os filhos dele estão aqui na casa do Senhor. Eu vou ler aqui em Lucas 10, capítulo 38. Lucas 10, capítulo 38. Versículo 38. Amém? Aconteceu que, indo ele no caminho, encontrou uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, e recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e atarefada, afadigada com muitas coisas, mas uma só necessário. A Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe estará tirada. Então aqui, né, a Maria escolheu a melhor parte. Então a gente tem que tirar um tempo, umas horinhas para o Senhor também, né? Não é só ficar só na tarefa, no serviço e esquecer de Jesus. A gente tirar umas horinhas para agradecer a Ele por tudo, né? Por todos os dias que a gente levanta da cama, a gente está com saúde, né? A gente está bem. Então agradecer a Ele por todos os dias, né? Todos os dias da nossa vida, né? Tem que agradecer a Jesus. Estar sempre no caminho dEle. Qualquer coisa, a pessoa, eu vou sair. Não, primeiramente é Jesus, depois é os nossos serviços, nossas tarefas. Aqui eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor venha, Pai, sim, Senhor Jesus, cuidando, Pai, de cada um, Pai, ó Deus amado, que o Senhor venha repreendendo todo o mal, Pai, todos os laços do passarinheiro, toda a peste perniciosa, Pai, que está estendo do nosso lado, Pai, mas o Senhor está maravilhoso, Pai, só o Senhor nas nossas vidas, Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor venha repreendendo, Pai, sim, Senhor Jesus, dando saúde para todos os nossos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que não pôde, Pai, que está, mas que o Senhor está com eles, Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor é maravilhoso, Pai, que o Senhor vem também cuidando dos nossos pastores, Pai. Ô Senhor amado, quanto mais a gente precisa, eles estão nos ajudando, nos cuidando, Pai. Ô Senhor amado, o Senhor é o pastor dos pastores, mas a gente tem os pastores nossos para poder nos guiar, nos dar o caminho, né? Então eu agradeço a Ti, Senhor Jesus. Agora vou chamar a Nicole para louvar. Está louvando. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade. Vem, Nicole. O amor te queijo. Com olhos de fogo ele vem, no alto das nuvens do céu, com grande glória e poder, e toda a terra irá ver. Será que você tá parado pra quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha e azeite não deixe faltar. A lamparina tá acesa pro meu noivo vir buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar óleo, melhor se vigiar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar. Oh, aleluia! Quem tá preparado aqui? Tem azeite aí, irmão. Essa é a primeira do Brasil! Vem comigo, Sarabelli! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Com olhos de fogo ele vem, do alto das nuvens do céu, com grande glória e poder, e toda a terra irá ver. Será que tu tá preparado pra quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha e azeite não deixe faltar. A lamparina tá acesa pro meu noivo vir buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar óleo, melhor se vigiar. O quê? Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar. Tá vigiando, Jessé? Vigiando. O Senhor tá voltando, Jesus vai buscar a sua igreja, hein? Oh, aleluia, quem tá preparado? Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o azeite faltar. Vigia, 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 não deixe o azeite faltar. Se tu me pedir um pouquinho, Desculpe, mas eu não vou dar. aleluia! Aleluia! Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É muito gratificante para mim finalmente estar aqui, né? Depois de uma longa espera, Deus finalmente me abençoou com minha primeira vez no altar depois de 6 meses parado, né? Pode soltar, pastora. Tua humildade colocou jardim em mim. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queria chamar a Diana para subir. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Coloca a mão no seu coração e sinta a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. As muitas gerações
estar chamando o pastor Rodrigo. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Nós adoramos ao Senhor e agora Deus irá falar com cada um de nós que aqui estamos, amém? Venha cá, sobe aqui, Larissa. Nós devemos estar atentos àquilo que Deus irá ministrar em nossos corações nesta noite, neste culto de missões. Deus tem algo a ser liberado sobre as nossas vidas, amém? Queria que você estendesse as mãos para a preletora nessa noite e que Deus venha usar ela poderosamente nas mãos dele, amém? Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, pela vida da tua serva, tua filha, Senhor Jesus, que aqui está, meu Deus, que a partir de hoje, Senhor Jesus, aquilo, Pai querido, que tu tem, Pai querido, chamado, ministério, aquilo que o Senhor tem sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família, os desejos do coração dela, meu Pai, que venha ser liberado do céu sobre a sua família, que o Senhor venha usar ela, Pai querido, poderosamente a trazer algo da parte do Senhor sobre as nossas vidas, nossos corações, meu Pai. Tira, Senhor Jesus, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não provenha do Senhor, e que ela venha ser boca do Senhor nesta noite, meu Pai. Assim nós te pedimos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Aplauda e glorifique, exalte o nome do Senhor, amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Muito fraco ainda, vamos aquentar esse frio. Boa noite, igreja, paz, Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora foi para Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia para não tomar muito tempo, lá em João 13, amém? Eu estava meio em dúvida, porque Deus tem me ministrado essa palavra já tem uns 15 dias, mas quando o irmão louvou e a irmã Diana, e aí veio as palavras que Deus me deu essa madrugada, e aí eu falei, Deus, então é essa palavra mesmo. A gente está acostumado sempre a pregar uma palavra só, a gente quer só que a gente conhece, né? E aí o novo acaba se tornando estranho para a gente, amém? Vamos voltar lendo para não tomar tempo. João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servindo o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estavam em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo,
para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Vamos levantar um clamor a Deus essa noite. Senhor, que essa palavra, Deus, venha tocar cada um, Deus, não da maneira que eu quero, Senhor. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite, Pai. Que cada um venha receber a palavra do teu coração, assim como o Senhor tem para cada um, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos transformar, Jesus. Que nós venhamos viver verdadeiramente, Senhor, o que o Senhor tem preparado para a nossa vida essa noite, Pai. Que nós venhamos receber a tua palavra, assim como nós recebemos, Senhor, o Senhor no dia do nosso batismo, Deus. Que nós rasgamos nossos corações, nós aceitamos a Ti como único Senhor e Salvador. Assim que o Senhor entre no nosso coração, Deus, e nos faça lembrar, Deus, todos os dias da nossa decisão. Amém? Irmãos, eu estava meditando essa palavra essa noite e... Podem se sentar, irmão, fica à vontade. Eu não falei, né? E Deus tinha me falado, né, sobre perdão. O quanto perdão é difícil, né, pra gente cristão. E a gente pensa que é uma coisa super fácil. Como a missionária Rose falou na última pregação dela que eu estava, a gente perdoa porque a gente é esperto, não porque a gente é bom, porque a gente sabe que se a gente não perdoar, Jesus também não vai perdoar e vai nos julgar com a mesma medida, né? Mas a gente acha que o perdão, ele começa na cruz, quando Jesus perdoa os pecadores e fala assim, olha, daqui a pouco vocês terão comigo lá em cima no reino dos céus. E a gente acha que o perdão começa naquele momento. E não, o perdão ele começa aqui, na última ceia. Quando Jesus senta à mesa, eu andei pesquisando, eu não sei se os irmãos já pesquisaram, a mesa de antigamente era bem baixinha. Não era igual a gente tem hoje as mesas altas. E para sentar, eles tinham que apoiar o braço esquerdo no chão, deitar o corpo e comer com a mão direita. Então, penso eu, para você estar deitado ali, com o pé no rosto da outra pessoa, você devia estar bem limpo mesmo. Por isso que Pedro, eu também estranharia. Jesus, o senhor vai lavar o meu pé? Não, imagina, tá tudo aqui em paz, não precisa lavar não, né? O Senhor. E Deus fez isso, né? Deus enviou Jesus para que Jesus mostrasse como exemplo aqui na terra o que a gente teria que fazer. E... voltando ao perdão, Jesus ele mostra ali naquele momento que ele seria o exemplo vivo de perdão na nossa vida. Por que o perdão, Larissa, ali e não na cruz, quando ele perdoa assim abertamente e fala assim que vai ter com Jesus ali com ele? Mas ali porque ele sabia, irmão, quem de nós, sabendo que uma pessoa está te traindo, vai lavar o pé dessa pessoa? É muito difícil o perdão, é muito difícil. E diariamente, o perdão com o nosso esposo, o perdão com nossos filhos, o perdão com a pessoa do lado, diariamente, é muito difícil. Eu mesma falo, Deus, me ajuda a perdoar, porque eu sei que sem o perdão a gente não vai para o céu, porque lá não vai ter, olha, esse cantinho da Larissa, esse cantinho da Diana, esse cantinho da pastora, não, vai estar todo mundo reunido. Então, se a gente não se dá bem com as pessoas aqui, imagina como a gente vai se dar bem com as pessoas lá no céu. Então eu creio que Jesus ele veio pensando nisso. Quando ele fala, eu preciso lavar o pé de vocês, ele não fala assim, eu vou lavar o corpo, porque ele fala, eu creio que quando ele fala assim, quando você já se banhou, você está limpo. Isso significa o batismo, né? Quando a gente se batiza, a gente já deixou o velho eu para trás. Só que a gente precisa lutar com ele dia após dia. E aí aqui Deus vem trazendo um novo abrir nos meus olhares para essa palavra que eu nunca tinha prestado atenção. O porquê de Jesus lavar o pé de todos, se estava todo mundo ali? Aí a gente fala assim, por causa que ninguém vai levantar e vai fazer, né? Mas não, porque se vocês concordam comigo que eu só vou pro fogão fazer comida se não tiver comida feita. Então naquele dia foi a mesma coisa. Ele só pegou a bacia para lavar os pés dos discípulos porque havia bacia vazia. E se havia bacia vazia é porque há lugar para a gente trabalhar.
Então muitas das vezes a gente vê aqui a igreja precisando do som, precisando de louvor, precisando de pregação, precisando de oferta, precisando de tudo, e às vezes a gente fala assim, não, eu não vou me intrometer. Eu mesmo já falei isso. Falei para a pastora que Deus tinha me trocado sobre essa lembrancinha do congresso e eu não fiz. E eu falei, eu não vou passar por cima da pastora, porque a pastora não falou nada comigo. Mas se Deus tocou no meu coração é porque havia bacias disponíveis para eu trabalhar. E mesmo assim a gente se nega a trabalhar para Deus. Com a justificativa que a gente não vai passar por cima, que a gente não vai... que o outro irmão vai falar. A gente quer muito fazer, mas o outro irmão não faz. Mas nem nós mesmos estamos fazendo. Jesus aqui, ele chega e ele faz para os discípulos porque nenhum dos discípulos levantou para fazer. Às vezes a gente quer que os pastores façam. Os pastores não fez, o pastor não pediu, a pastora não pediu, mas tem bacia disponível para todos trabalharem no reino de Deus. E qual é a justificativa que eu e você tem trago nessa noite? Porque eu sou vergonhoso, porque eu não me dou bem com o microfone, porque não é para mim, porque o meu chamado não é esse, porque o meu chamado é manter a obra só. Quando cada um tem a oportunidade de estar fazendo o seu melhor para Deus aqui nessa noite. A gente vem no culto buscar, mas a gente esquece que o culto é a gente entoar o nosso culto a Deus. A nossa gratidão, a nossa devoção a Ele. E falar, Deus, olha, eu larguei tudo lá fora para estar aqui com o Senhor. E assim foi aqui com a vida de Jesus. Todos os discípulos largou tudo. Mas como que diz aqui, ó, o diabo, muita gente fala assim, mas Judas traiu a Jesus porque era o plano de Deus. Mas aqui na palavra dele, ó, no versículo 2, ele fala, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido a Judas. Se ele induziu, irmão, foi porque há alguma brecha. Qual brecha que eu e você estamos dando essa noite para que o diabo venha induzir a gente que a gente não precisa trabalhar na casa do Senhor? Se há bacias vazias, o porquê a gente não quer fazer? O porquê a gente não quer perdoar? O porquê a gente não quer ser o verdadeiro evangelho? Porque é difícil, né? É muito difícil. A gente acha que se a igreja vir aqui a adorar a Deus, quando verdadeiramente se a igreja é viver o evangelho dia após dia. É viver o evangelho de uma maneira que as pessoas olhem e talvez a gente vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler naquele dia. Como o pastor diz, pular, sapatear é muito gostoso, é muito bom, todos somos pentecostais. Mas ser o brilho do Espírito Santo na nossa vida, para o mundo, o que a gente tem mostrado para eles? Como que eles vão querer adorar o nosso Jesus se a gente não perdoa como Jesus perdoou antes mesmo de ser traído, sabendo que iria ser? E é muito difícil, né? É muito difícil. A gente costuma ler o Salmo 23, no versículo 5. A gente fala, Deus, coloca uma mesa perante os meus inimigos. Aí a gente fala, nossa, Deus vai me exaltar na frente de todos. Quando não? Eu acho que João 13 diz o que o Salmo 23 estava querendo dizer. Quando Davi fala assim, coloca uma mesa perante mim, os meus inimigos, ele quis dizer que mesmo os meus inimigos estando sentados à minha mesa, eu ainda vou honrar, eu ainda vou cuidar, eu ainda vou perdoar eles. O quão difícil é a gente perdoar quem nos feriu. O quão difícil é a gente olhar sabendo que a pessoa está mentindo, que a pessoa está caluniando, que a pessoa não está fazendo a verdade, que a pessoa não está vivendo a Bíblia, e a pessoa quer ser igual Pedro naquela época. Senhor, eu vou morrer por ti. E Jesus falou, Pedro, não vai cantar o galo 3 vezes até que você me negue. Não vai cantar o galo até que você me negue 3 vezes. E aí a gente quer ser aquele super cristão que dá conta disso, que faz isso, que faz aquilo, quando na verdade a gente não está nem mostrando o nosso evangelho, quando a gente não está carregando o que Jesus nos deixou aqui como exemplo. Jesus lavou os pés de cada discípulo. O porquê eu e você tem dificuldade em ajudar as pessoas, o porquê a gente tem dificuldade
em exaltar alguém, em falar com alguém, porque hoje em dia é não ter sangue de barata, né? O crente fala assim: eu não sou falso, eu não tenho sangue de barata. Mas, irmão, para seguir a Jesus, a gente precisa ter de barata, de sapo, de rã, de toda a espécie de animal que existe. Porque é você renunciar ao seu ego, é você renunciar ao seu velho eu todos os dias, para que Jesus venha habitar sobre nós, para que a outra pessoa veja Jesus em você, para que o seu vizinho veja Jesus em você, não só aqui na igreja. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: olha lá, está indo para a igreja, diz que é crente, e a gente ainda fica bravo. Quantas vezes o meu marido mesmo falou isso para mim, e eu ainda fiquei brava. E depois eu parei para pensar e eu falei assim: mas Deus, qual lição eu tiro disso? Será que verdadeiramente eu estou mostrando o que o Senhor pediu para me mostrar? Eu estou mostrando o verdadeiro evangelho? Porque toda a gente acha que é crítica do diabo, quando na verdade às vezes é só Deus nos mostrando uma outra visão. Se as pessoas... Se as pessoas têm essa visão da gente... Talvez basta a gente pegar, como lá em 1 Coríntios fala, para a gente pegar e examinar o nosso eu, examinar o nosso corpo, ver aonde que a gente está errando. Ah, mas porque na igreja fulano faz assim, ciclano faz assim, então não vamos olhar para eles. Se a gente está aqui por Jesus, vamos vir para adorar Jesus, para pegar as bacias vazias, falar: pastor, pastora, vocês não estão sozinhos, a gente vai pegar a bacia, mesmo que o senhor não pediu, a gente vai lavar os seus pés e a gente vai continuar caminhando, porque há bacia disponíveis para todos trabalhar. E às vezes a gente não quer, porque a gente vai ter que se renunciar, porque a gente vai ter que subir no altar, a gente vai ter que andar certo, porque a gente vai ter que se policiar o tempo todo, para as pessoas verem o exemplo que a gente está dando. E é muito difícil, irmão. É muito difícil, mas Jesus, ele não fala em nenhum momento da Bíblia que seria fácil. Ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí a gente tem mania de acrescentar o final: e vós também vencerei, mas não está escrito isso. Está escrito: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que ele pede para que nós sejamos exemplos dele, para que nós sejamos santos como ele foi. Então não é impossível, irmão. A gente tem mania de falar aquilo lá: mas nem Jesus agradou todo mundo, o que dirá nós? Ei, isso não serve mais para a gente. O nosso vocabulário, ele tem que mudar, a nossa mente, ela tem que abrir. A partir do momento que a gente se batizou, que a gente resolve seguir a palavra de Jesus, esses ditados do mundo não servem mais pra gente. Ele veio para o mundo e o mundo condenou ele. Eles poderiam ter condenado Barrabás, que era salteador, eles poderiam ter condenado qualquer pessoa. Quando o rei falou para ele assim: eu não acho pecado contra esse homem, o que vocês querem que eu faça? Quer que eu solte ele como a bondade dessa Páscoa? Todos falaram: não, quero que solte Barrabás. Então que a gente venha ver que a gente realmente não vai agradar todo mundo, assim como Deus agradou, mas que esse ditado não condiz com o que eu e você tem que viver, com a mensagem que eu e você temos que passar. Porque Jesus não agradou todo mundo, eu também não vou agradar? E aí, onde ele fala assim: ame os seus irmãos como a ti mesmo, como eu os amei. Como ele os amou, era dessa maneira que a gente... Será que recebemos o amor de Jesus? Aí muitas das vezes, eu vou dar um testemunho breve para vocês, que entra nessa palavra. Muitas das vezes a gente se coloca no vitimismo. A gente se coloca: ai, porque Jesus, eu estou sendo criticado, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas quando ele não foi criticado? Quando ele não foi humilhado? Ele falou: se lá no céu tem muita morada, se não fosse assim, eu não seria prometido. Ele não falou assim: olha, aí no mundo é... Ele não fala isso pra gente. Ele não fala que a gente... Então como que eu e você quer ficar confortável em um mundo que a gente não é desse mundo, que a gente não veio para esse mundo, a gente não ficaremos para esse mundo, porque nós cremos que Jesus está voltando, amém, irmãos? Quem quer que vai para o céu? Porque é a graça de Jesus que nos dá essa certeza.
A salvação não é um mérito meu, não é um mérito seu. É a graça imerecida de Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós e nos dá a certeza da nossa salvação. Porque Ele foi preparar lugar. Entrou esse ano, irmãos, em janeiro mais ou menos, e quando eu tive meu filho, eu tive uma depressão muito profunda, que eu engravidei com o Dil, não era esperado eu engravidar, e eu não aceitava a gravidez. E aí passou, eu achei que eu tinha me recuperado, e quando entrou janeiro, eu estava numa depressão muito, mas muito funda. Eu não queria olhar para a cara de ninguém, sendo pessoas próximas ou não. Eu não queria cuidar da minha casa, uma coisa que eu sempre fui muito crítica para isso. Eu não queria viver os meus sonhos, eu não queria vir para a igreja, eu não queria nada. E todo momento, a gente fala assim, mas você não é cristã? Eu sou cristã. E todo momento que eu passei esses meses por essa depressão, eu falava, Jesus, me cura, Jesus, eu não quero sentir isso. Tira isso de mim, Deus, está repreendido. Eu colocava louvor, eu colocava pregação, eu orava pela minha casa e nada resolvia. E aí começou uma crise no meu casamento e eu não queria saber de nada, e eu não queria saber de estar casada, e eu não queria olhar para a cara do meu esposo, eu não queria olhar para a cara das pessoas próximas, eu queria ficar isolada. E em meio tempo, ao mesmo tempo que eu queria ficar isolada, eu pedia muito para Deus me socorrer. Eu falava, Deus, como o Senhor foi lá com Elias, seja aqui comigo, Deus. Eu sei que é um tempo necessário, talvez que o Senhor esteja me dando, mas entra aqui no meu coração porque tem muita dor. Eu penso em matar, eu penso em morrer, eu penso em não estar mais aqui. Me tira desse sofrimento. E passando os dias, aí os pastores foram em casa, porque daí eu não estava muito bem da fibromialgia, os pastores foram em casa, eles oraram, a gente conversou, e aí eu vim aqui, e o pastor falou para mim, Larissa, você precisa trabalhar para Deus. E aí eu falei assim, não, eu vou começar a trabalhar para Deus, e tudo indo de mal a pior na minha casa, e a depressão vindo, e eu querendo só aqueles pensamentos ruins, não queria mais existir. E aí eu parei e me chacoalhei. Eu falei, não, Larissa, aonde você está se perdendo? Porque muitas das vezes a gente se vitimiza nisso daqui. Deus, mas eu estou sofrendo, mas estão me caluniando, mas estão me criticando, mas a dor está muito a ponto de eu não querer viver. E eu não estou falando que a dor ela não é real, porque eu senti. Eu sei que essa dor é infeliz, irmão. Ela é uma dor que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas em todo momento eu colocava na minha cabeça, Larissa, você precisa reagir. Larissa, a obra de Deus não vai parar por você. Se você não fizer, Ele vai levantar até uma pedra que for para adorar Ele. E Deus me incomodou e me deixou uma semana mais ou menos sem dormir. E aí quando foi um mês passado para cá, teve uma noite que eu acordei e eu chorei e eu falei, Deus, eu não vou ser mais essa Larissa. Porque eu sempre fui doce, eu sempre gostei de ter as pessoas perto de mim, de tratar as pessoas bem, de servir as pessoas, e eu não tinha mais prazer em fazer isso. Então aonde que estava o teu amor em mim? Porque a depressão, irmão, ela realmente é do diabo. A gente fala assim, olha, mas o cristão também sofre, o cristão ele também sofre, mas é uma dor tão infeliz que te afasta de Deus de uma maneira que mesmo eu clamando eu não conseguia ouvir a voz dele. Eu falava, Deus, o Senhor não me escuta mais? E quando foi no segundo dia do aniversário da igreja, estava acontecendo um extraordinário de Deus aqui dentro, e daquele dia a minha sobrinha não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não conto minha vida para ninguém, não converso nem com as pessoas próximas de mim. E aí ela colocou a mão sobre mim, e quando ela colocou a mão sobre mim, irmãos, eu senti a minha cabeça subir e descer. Eu falava para ela, para, e ela continuava orando, e eu paro, e ela continuava orando ali, e eu só sabia chorar, e uma dor que parecia que eu ia ficar sem cabeça. E daquele dia em diante, eu não tive mais pensamento
nenhum ruim para onde. Amei os meus amigos, mas eu inimigo odiei a minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, nós agimos como um lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o nosso orgulho e faz olhar para a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão. Peça para Ele nessa noite, para que Ele nos ensine o valor da comunhão, para que Ele nos mostre que nós não somos nada sem o perdão e sem a graça merecida. Jesus, limpa o nosso coração, Senhor. Nos mostre, Senhor, que sem Ti nós nada somos, Deus. Nos ajude a reconhecer os nossos erros, Pai. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de Ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas eu inimigo odiei na minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do nosso coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Oh Deus, nos ensina, Jesus, a partilhar do pão, Deus. Nos ensina, Deus, a ver o teu chamado sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, eu sou um vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Diga a Ele: eu sou um vaso, tu és um oleiro. Quebra nossa vida, nos refaz por inteiro. Pois é, e nego a mim mesmo, pois do pecado não somos mais prisioneiros. Com falhas, esse é o meu desejo. Dá
mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu disse, Pedro, apacenta o meu rebanho, quebrantado teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando aos pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho, quebrantado estou chorando, minha alma está clamando. Dai-me o coração igual ao teu. Assim agradeço a oportunidade, as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, irmãos. Deus poderoso, irmãos. Fico muito feliz, irmãos, do que Deus está fazendo nessa igreja. Sem palavras, a gente pastorear, dirigir uma igreja, cuidar é você, né, pastora? Ter fé, você acreditar que Deus ele tem um chamado e Ele quer usar cada um de nós que aqui estamos. Eu e a pastora não estamos aqui somente para fazer culto, para pregar, para cantar. Estamos aqui em uma missão onde as ovelhas elas geram ovelhas e pastores eles geram líderes. Nós treinamos líderes, nós fomos treinados pelos nossos pastores e hoje nós estamos aqui formando pessoas. Eu fico muito feliz porque eu sei que depois dessa festividade que nós tivemos aí de 8 anos, a reinauguração da igreja, as nossas orações foram: Deus, destrava aquilo que tiver travado, e Deus está destravando, irmãos. Já temos testemunho aqui. Eu fiquei muito feliz ali, emocionado, porque aquilo que Deus está fazendo, irmãos, é muito mais do que esse prédio que foi reformado, essas paredes, tem mais coisas ainda para acontecer. Nós iremos passar o momento da oferta e nos foram ofertados para a igreja, irmãos, 2 ventiladores para a glória e honra do nome de Jesus, amém? Os irmãos que passaram aqui, pastor, eu queria abençoar a igreja de vocês e já fizemos a compra, vai chegar durante essa semana, nós iremos instalar os ventiladores, amém, irmãos? Por quê? Porque Deus cuida de cada detalhe, mas eu sei que ainda tem mais coisas, irmãos. Então Deus ele cuida dos mínimos detalhes, tanto material, também como físico. O testemunho que a Larissa trouxe da sua vida particular, a se abrir aqui no altar e a contar, irmãos. A Larissa falou de nem para o nosso pior inimigo. Eu já tive depressão também, quando eu antes me conversei de 2005 para 2006, tive depressão durante 1 mês, fazendo culto, pregando aqui nesta igreja, onde nós perdemos nosso filho, meu pai tirou a sua própria vida. Também tive depressão nesse 1 mês, porque foi tanta pancada para o cérebro, e às vezes nós achamos assim: Deus, é só eu que às vezes passo por problemas, é só às vezes a gente acha, né? Mas todos nós passamos. Acho que se eu abrir aqui esse altar aqui, você vai ter seu testemunho, você vai ter algo para você contar de batalhas, de lutas. Ontem eu estava ali, eu e o pastor, no jantar de casais, de um casal que contou assim, a sua vida para nós, e às vezes nós enxergamos assim, estava na igreja com a gente, buscando a Deus, tocando na igreja, adorando a Deus, fazendo culto, e às vezes você não sabe o que a pessoa passa no seu secreto,
no seu particular. Às vezes a gente não conhece a vida do irmão, e às vezes nós julgamos pela capa, nós julgamos às vezes pela postura que a pessoa tem, só que cada um de nós temos uma história, desde que nós nascemos, crescemos, e estamos crescendo, e estamos formando a nossa família, todos nós que temos o nosso testemunho. Natan trouxe o dele, ficou por um tempo longe, foi fazer um tour, né, Natan? E está aqui de volta, hoje casado, com a sua família, e Deus faz milagre, e a gente não entende, né? Tanto tempo que a gente está aqui, esses 8 anos, irmãos, e Deus fazendo grandes coisas aqui nessa igreja, amém, irmãos? Deus levantando uma geração, um povo forte, para que nós venhamos a continuar e a saquear o inferno, e a ganhar almas para o Senhor Jesus, amém, queridos? Venha cá, a esposa do Natan, a Bianca, venha cá, Bianca. Agora, o Natan é um homem casado, junto com sua esposa, e hoje entendeu, né, Bianca? O que é unção dupla, né? Unção dupla, hoje tem a unção, a vida do Natan, e tem a unção na vida da Bianca. Um dia o pai da Bianca falou para ela, sobre unção dupla, ela perguntou para mim, e ela depois trouxe, nós temos um entendimento do que significa, né? Que Deus tem uma unção na vida dela, e Deus tem uma unção na vida do Natan, deixa Deus usar, amém? Boa noite, igreja. Eu sou da Igreja Capaz do Senhor. Que correria, gente. Deus me deu uma palavra em casa, e no meio dos nossos louvores, Ele me entregou outro. E assim, já é do nosso costume, gente. 2 Coríntios 9, 6, 7. Lembre-se, quem semeia pouco, também colherá pouco. Quem semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. O Natan comentou que ele ficou 6 meses, né? Eu fiquei quase 3 anos longe. Eu fiquei quase 3 anos querendo voltar e tendo muitas batalhas e conversando sempre com meu pai, que também é um pastor. E não conseguia, no meio disso tudo eu tive um bebê. Mas Deus sabe o que faz. Hoje estou aqui na presença dEle. E não só com um bebê, mas também com um marido. Ai, gente, como é bom voltar. Vamos orar pelas nossas ofertas? Na verdade, depois não. Senhor, meu Deus, querido e amado Pai, reconhecemos que tudo que temos vem de Ti, Pai. Apresentamos essas ofertas com muito amor, com muito carinho e gratidão em nossos corações. Pedimos que abençoe não apenas o recurso entregue, mas a vida de cada ofertante, para que a Tua obra continue avançando cada vez mais. Que este gesto seja um reflexo do nosso amor e da nossa confiança em Tua provisão diária. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Pode trazer aqui no gasofilácio, você vai ofertar com cédula, com Pix, ou lá no cartão. Amém, irmãos? Se você queira honrar ao Senhor aquilo que Deus tem entregado sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Nós devemos dar. Aquele que semeia, qual que é a palavra que ela leu? Semeia pouco, também pouco colherá. Aquele que semeia muito,
Então aquilo que você planta, você colhe. Amém, irmãos? Quem quer colher bênção recalcada, sacudida e transbordante, irmão? Temos que plantar, amém? Temos que investir, temos que doar para o Senhor, para que nós venhamos alcançar grandes bênçãos sobre a nossa casa e sobre a nossa família, amém? Mais alguém vai orar? Vai entregar aqui no altar? Não? Pode levar aqui, diácono. Agora que ele chamar a criançada, venha cá, criançada. Venham adorar o Senhor Jesus juntamente conosco. Vamos adorar a Deus junto com elas, amém, irmãos? Contagiando gerações, apresenta homenagem para o pastor. Pastor, o senhor pode se sentar aqui? Pastores, o senhor pode se sentar aqui? Porque hoje a homenagem é para ti. Pastor, as crianças aprenderam que o Senhor também é ovelha e que o seu pastor também é o Senhor também é a ovelha. Pastores, as crianças aprenderam que os senhores também são ovelhas e que o pastor de vocês é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem cuida de ti. Mas hoje nós queremos demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso cuidado pelos senhores. Então, receba essa linda homenagem como uma prova do nosso amor. é o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem cuida de ti. Mas hoje nós também queremos demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso cuidado pelo Senhor. Então receba essa linda homenagem como uma prova do nosso amor. O pastor cuida de todos e nos mostra o bom caminho. Mas pastor também se cansa e precisa de carinho. Pastor também é ovelha e precisa de cuidado. Por isso estamos aqui, nosso pastor amado.
Essa homenagem foi para os nossos pastores aqui da nossa igreja. Fizemos essa homenagem para mostrar que vocês são amados, respeitados e usados pela presença do Senhor. Feliz Dia dos Pastores! E aí, conta o que vocês acharam dessa apresentação para o Dia do Pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado, viu, pela homenagem dos pastores. Vem cá, pastora. Queria convidar aqui a Vandercy, Larissa, Diana, Gabriel, Andresa. Vem cá com o pastor. Natan, vem cá, Natan. Bianca, Terezinha. Queridos, se coloque de pé agora, irmãos. Queria que você estendesse as mãos agora para cá, para nossas vidas, a vida da pastora. Queria que você agradecesse a Deus pela vida dela, pela vida de nós que somos família, que cuidamos aqui de vocês, e juntamente com esses guerreiros aqui, que estão aqui para ser um canal de bênção para a sua casa e para a sua família, que estão aqui para ser usados também pelo Senhor, e que têm um cargo dentro da igreja, têm uma liderança, têm um talento, têm um dom a ser desenvolvido, amém, irmãos? Na terça-feira já tem uma preletora que vai trazer uma palavra, uma direção. E aí depois nós iremos orar. Terça-feira é mais, a gente traz uma palavra bem breve, curta, 10, 15, 20 minutos. Às vezes Deus deixa Deus usar, mas depois a gente dobra os nossos joelhos e a gente vai começar a desenvolver vocês, a trazer uma mensagem, a ler um versículo, a orar, a apresentar. Por quê, irmãos? Porque essa é a nossa missão de pastor aqui, a fazer líderes e a ensinar vocês, amém? Ah, pastor, mas eu sou tímido, irmão. Pensa num casal que eu também sou tímido. A pastora também é, o nosso pastor Cota também é. Quando vem pessoa de fora, a gente fica perdidinho. Jesus, quanta gente! É normal, só que a gente não pode se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo ele é poder. Então o que eu deixo? Eu deixo toda a minha timidez de lado. Quando eu estudava, eu tinha vergonha de apresentar o trabalho de escola lá na frente, irmãos, para vocês terem uma ideia. Hoje nós somos pastores, hoje eu dirijo uma gestão dentro de uma fábrica, porque Deus nos chamou para coisas grandes nessa terra, e nós temos que ser usados pelo Senhor, amém? Estende as suas mãos para cá. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por nossas vidas, pelo dia do pastor que se comemorou, Pai querido, no domingo passado, segundo domingo do mês, e as ovelhas aqui, Pai querido, os nossos filhos na fé, Senhor Jesus, as crianças, meu Pai, apresentaram, Senhor Jesus, esta homenagem, Deus, nos deram esse mimo, Senhor Jesus. Nós te pedimos a tua graça, a tua paz, e que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, a vida da Vandercy, a vida do Gabriel, a vida da Diana, a vida da Terezinha, Senhor Jesus, que é intercessora desta casa, meu Pai, a vida, Pai querido, da Andresa, da Larissa, Senhor Jesus, da Bianca, meu Pai, do Natan, Senhor Jesus, e os nossos, Pai querido, ministério que o Senhor tem, Pai querido, através de nossas vidas, meu Pai, que possamos conduzir este rebanho a nova celestial, a grande cidade santa que tem preparado para as nossas vidas, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pastor, eu não toco, não canto, não prego, mas você dizima, oferta, você é um consolidador, você mantém essas portas abertas para que o Evangelho venha a ser anunciado, amém, irmãos? Faz assim com as suas mãos, posição de receber. Pode falar? É um trabalho das crianças agora. Quero pedir a colaboração dos pais que têm seus filhos ali na salinha para estar nos ajudando. Eu fiz aqui uma caixinha da oração para eles, que é para estar incentivando, né, eles
aqui não é só brincadeira, para eles virem saber orar. Eu já perguntei para eles, vocês oram em casa? Aí eu oro para dormir. Aí eles vão falando, e os que não sabem, a gente está escrevendo para eles. Aí hoje começou, eles colocaram os pedidos deles aqui na caixinha, e como o pastor está orando pelos pedidos deles. E todo domingo a gente vai trazer a caixinha aqui na frente para estar orando. Então eu peço que os pais ajudem a incentivar eles em casa. E assim nós vamos fazer um belo trabalho, né? Amém? Amém, irmãos? Isso aqui é o futuro da geração, amém, irmãos? A Nicole está aprendendo já no altar. Eu sei que ela é uma criança, né? Às vezes a gente tem que orientar ela, mas só que ela já começa desde o início. Desde o início ela já tendo uma postura diante do altar, porque quem vai ficar no seu lugar futuramente, Diana, é a futura geração, é a Nicole, é a Sara, é a Kemery, são as crianças que são a futura geração. Então eles espelham e eles têm vontade daquilo que nós fazemos, amém? Olha aqui, irmãos, eu senti no coração agora de a gente falar também do pastor, da pastora, que eu estou aqui desde o começo, e eu vim fazer uma visita aqui na igreja, falei que eu estava na outra igreja, eu falei, eu só vou fazer uma visita, e eu vim fazer a visita e falei, Jesus falou para mim, não, é aqui o seu lugar, para você estar do lado da pastora e do pastor e da Sarinha também, que eu tenho muito que agradecer eles, porque quando eu estava ali na porta, chorando por dentro, arrasada mesmo, porque a minha vida, o pastor que a pastora conhece, a Sarinha vinha, me abraçava, vinha me dar um abraço, e eu gosto muito dela, porque quando eu mais precisava, eu falava, Deus, eu preciso de um abraço, e a Sarinha lá me abraçava. E tem a pastora com o pastor também, que eles ficaram na minha casa lá no culto. Eu agradeço muito eles, eu tenho muito que agradecer eles mesmo, eu amo demais os meus pastores. Então eu queria que vocês também tivessem um carinho muito grande por eles, porque eles estão aqui para ajudar a gente, né? E a gente também ajudar eles. Obrigado. Irmãos, boa noite a todos. Pastor, eu tenho uma gratidão muito grande por vocês, que eu vim de Mogi das Cruzes, onde eu fui batizada, me casei lá, e pela recepção que vocês proporcionaram e pelo acolhimento que eu recebi. Eu agradeço do fundo do coração. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a vida de vocês todos, cada dia mais. Muito obrigada, vocês moram aqui. Amém, irmãos? Mais alguém? Alguém quer falar aí, irmãos? Mais alguém quer falar? Não? Às vezes, não precisa ficar com vergonha não, tá, irmãos? Às vezes você não quer falar aqui, fique em paz, tá bom? Vamos orar aqui pelos caixinhos de oração das crianças. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, por este ministério Kids, Pai querido, que se inicia nesta igreja, meu Pai. O Senhor preparou uma sala linda para as crianças, meu Pai. Guarda a vida delas, proteja, Senhor Jesus, que ela venha crescer não somente na estatura, mas na graça e no conhecimento do Senhor, porque nós temos experiência de crianças que foram usadas para trazer os pais para a igreja, para trazer cura para o casamento, meu Pai. Por isso nós te pedimos a tua graça e nós te pedimos a tua paz sobre a vida das crianças, meu Pai, e que as orações que vão ser colocadas nesse ministério Kids, meu Pai, a serem desenvolvidos, Senhor Jesus, que a tua presença e a tua graça venha ser na vida dessas crianças, meu Pai, que são as futuras geração do ministério, dessa geração que está se erguendo, Jesus. Nós te pedimos a tua graça e nós te pedimos o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais algum aviso, pastora? Terça-feira, culto de Parnassá, estaremos aqui, amém, irmãos? Será o último domingo, né? O último domingo, culto da família normalmente, amém, irmãos? E louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem feito grandes coisas neste lugar. Irmãos, eu queria fazer um pedido a vocês. Intensifiquem as orações de vocês por esses dias. Não sei se alguns irmãos têm sentido algumas batalhas espirituais. Tem sentido, Larissa? Tem sentido, Vanderci, irmão Gabriel, Terezinha? Tem sentido retaliação? Por quê, irmãos? Porque Deus está destravando algo nesta igreja, amém, irmãos? E a gente é um corpo
Só que a gente não pode fazer o quê? Recuar. A Bíblia diz que se o inimigo vem por um caminho, por 7 ele tem que bater em retirada, amém, irmãos? Então nós não podemos recuar, nós temos que se levantar em prontidão de batalhas, amém? Então vamos orar e interceder, porque Deus está nos abençoando cada dia, essa igreja, nós estamos ficando de boca aberta aquilo que Deus está fazendo, e Deus está desenvolvendo, e é um novo tempo para essa igreja. Deus chamando a Larissa, a Andresa, o Natan, a Bianca, os irmãos aqui para estarem exercendo o ministério, e o ministério chamado, ele é algo que é árduo, desafiador, está em cima do altar, a ser usado pelo Senhor, amém, irmãos? E eu sei que o inimigo às vezes ele quer minar, ele quer barrar as raposinhas, então se levante em oração, em peleja, amém, irmãos? Proteja a sua igreja, proteja este ministério, as nossas vidas, o nosso chamado como pastores. Falou mal do pastor Rodrigo, falou mal da pastora Águia, irmão, vocês conhecem o pastor e a pastora de vocês, nunca dê ouvido com as pessoas, porque já tentaram, né, Vandeci, tirar a Vandeci da igreja, minar o coração dela, falar setas do inimigo. Por quê? Porque aqui a Bíblia diz que ficai em Jerusalém até que do alto sejais investido de poder. Aqui Deus tem bênção sobre a sua casa, e Deus tem bênção sobre a sua família. E o que o inimigo quer fazer? Tirar você da visão, tirar você do foco. Neste caminho, Deus te chamou para algo, Larissa. Deus te chamou para algo nesse caminho, Andresa, Natan, Bianca. Esse caminho, eu ministrei essa palavra há alguns dias para uma irmã aqui. Pastor, ser usado pelo Senhor, ter um ministério, um chamado, é algo que é desafiador. Só que nesse caminho, você vai viver coisas que você nunca viveu, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, mas você tem o livre-arbítrio. Não, eu vou por aqui, eu não quero ser usado, eu não quero pagar o preço. Só que esse caminho, se eu desistisse e parasse, eu não estaria no lugar que eu estou hoje, vivendo coisas que eu nunca imaginei ter. Então o que significa? Você está na direção certa, pode ter a plena convicção, você está no caminho certo, amém, irmãos? Você está na direção certa sobre a sua família, amém? Faz assim com as suas mãos. Pai, obrigado por este culto, pela vida de cada irmão, irmã, criança, Senhor Jesus, que fizeram este culto, meu Pai querido, e que nós possamos engrandecer o nome do Senhor, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um, nos leva debaixo da Tua graça, da Tua paz, e nos dê uma semana abençoada, meu Pai. Nos cobre com o Teu sangue, nos cobre com a Tua armadura, Senhor Jesus, nos protege, nos livra, e que possamos estar aqui na terça-feira, a orar, a clamar, no domingo, meu Pai querido, culto de oração, de adoração ao Senhor, culto da família, Jesus. Nós te pedimos a Tua graça e a Tua paz, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. Irmã Terezinha, só dá uma vitória para a gente, amém? Vamos lá, igreja, no 3, 1, 2, 3, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Leão!